A mensagem de hoje está em Mateus capítulo 14, versículo 22, tá? Então, que a bênção do Senhor esteja sobre todos esses que estão ouvindo essa mensagem através do canal. Hoje, de novo, coincidiu que a pregação de hoje e a mensagem de segunda-feira do canal vai ser a mesma, mas eu já aviso as pessoas que estão ouvindo pelo canal que vai ser uma mensagem longa, vai ser um puxão de orelha e vai ser uma reflexão para aqueles que querem entender o que deu de errado em 2024 e passa, a dar certo as coisas agora em 2025. Amém? Gente, quero falar algo importante para vocês. O pessoal do canal ouviu justamente na mensagem da madrugada de sábado para domingo a mensagem de Abacuque, que falava sobre a fé e o justo. E aí eu vou pegar um gancho, eu vou fazer uma reflexão de novo sobre essa mensagem para chegar o porquê de Jesus anda sobre as águas hoje. Gente, eu quero que vocês prestem atenção. Abacuque estava na presença de Deus e reclamava porque as coisas estavam dando errado para o povo de Deus, e parecia que o povo de Deus não chegava a lugar algum. Parecia que o povo de Deus não conquistava. E Abacuque deixou claro que muitos dos infiéis, muitos daqueles que eram contrário à fé, contrário à vontade de Deus, aparentemente prosperavam. E Abacuque pediu a Deus uma resposta. E o Senhor chegou e disse assim a Abacuque: esses que são infiéis serão consumidos, destruídos. Você vê que tem pessoas aí que estão no auge da fama e de repente elas caem, elas desmoronam. Tem pessoas aí que está muito bem obrigado do bolso, de repente tem uma doença que não tem dinheiro na vida que pague sua cura e simplesmente morre. Tem pessoas que muitas vezes têm até a sorte de ganhar um dinheiro grande numa loteria e não desfruta, morre, e as pessoas não sabem o porquê aconteceu. Tem aqueles que dizem: mas fulano está indo bem, e de repente fulano desaparece. Foi isso que Deus disse a Abacuque. Mas ficou porque o povo justo ainda sofria. Ficou a dúvida do porquê o povo justo ainda estava sofrendo. Como muita gente boa aí, ou autodeclarado boas, porque todo mundo se acha bom, né? Todo mundo olha para si e diz assim: eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, mesmo aqueles que fazem. Sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, não persigo a ninguém. Mas tem aqueles que realmente lutam para ser uma pessoa justa e estão sofrendo. E Abacuque perguntou: por quê? E Deus disse assim a Abacuque: o meu justo viverá pela sua fé. É assim que vai viver o meu justo, pela sua fé. Aí você olha para José, mensagem que eu preguei na igreja e mensagem que está gravada no canal. Você vê que José passou a vida toda crendo
em Deus. Ele passou 13 anos sofrendo, 13 anos sendo jogado sem perspectiva de futuro, mas ele não perdeu a fé. Ele continuou acreditando em Deus. Ele não se tornou uma pessoa impiedosa, mesmo quando teve oportunidade. Ele teve oportunidade de permanecer mordomo da casa de Potifar, se ele se deitasse com a mulher de Potifar. Mas ele não quis. Ele escolheu enfrentar Potifar do que se perverter para assegurar o lugar dele como mordomo. Porque a visão de José não era uma visão materialista. A visão de José era uma visão espiritual. E hoje, o que é que acontece com as pessoas? As pessoas estão na igreja, as pessoas estão com cargo na igreja de pastor, de obreiro, de missionário, de apóstolo, mas não perderam a visão material das coisas. Continua acreditando no poder do bolso, no poder do dinheiro, continua acreditando na amizade política, continua acreditando na carteira assinada, na empresa boa que trabalha, e esquece que tudo isso é vaidade, tudo isso é passageiro. Jesus disse: tudo nesta vida pode passar, mas a minha palavra não passa, a minha palavra se cumpre. E porque hoje as pessoas aparentemente boas, corretas, estão sofrendo? Porque tem pessoas aí que não estão sendo abençoadas nem prosperando. Está aqui, vocês vão entender agora. Em Mateus 14, 22 diz assim: logo a seguir, depois que Jesus multiplicou os pães e peixes, Jesus incentivou os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Depois que despediu as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Então vamos prestar atenção em pontos importantes desses dois versículos. Jesus manda os discípulos embora, ainda é dia. Jesus manda os discípulos embora, ainda é dia. Jesus se despede da multidão e ele vai orar no início da noite, ao cair da tarde. Então agora escurece, cai da tarde, horário do crepúsculo, 18 horas. Jesus vai para o monte orar sozinho. Uma coisa que eu quero que você entenda, que quando você vai orar, você não precisa chamar a atenção de ninguém, você não precisa fazer propaganda, é um momento só seu e de Deus. Amém? Continua. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Tá? Então, barco longe, vento contrário, e agora Jesus resolve se encontrar com os discípulos.
Em que momento? Olha que Jesus passa a orar por volta das 18 horas, tá? E que em momento Jesus vai se encontrar com os discípulos? Está aqui. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando sobre as águas. A quarta vigília, entende-se que é entre 3 e 6 horas da manhã. A quarta vigília, entende-se que é entre 3 e 6 horas da manhã. Acredito, pelo contexto e pela história, que era por volta das 3 horas da madrugada mesmo, que Jesus estava indo até os discípulos. E eu vou explicar a vocês porque eu sustento o meu entendimento. Continua. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. E por que os discípulos viram andando sobre as águas, acharam que era um fantasma e gritaram? Porque estava tudo escuro, gente. Eles não conseguiam identificar Jesus por conta da força do vento, a dificuldade de concentrar o olhar, por conta da escuridão da noite. Por isso que eu digo a vocês que eu defendo a tese de que Jesus estava chegando por volta da quarta vigília, mas ainda chegando a 3 horas da manhã, porque os discípulos não conseguiram identificar Jesus. Acharam que era um fantasma. Eu estou indo correndo porque estou passando a informação da mensagem para vocês, mas não é o que me interessa na pregação de hoje. O que me interessa na pregação de hoje ainda está por vir. Continua. Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter Jesus. Para que agora começa o meu interesse por esse momento da história de Jesus. O que é que leva uma pessoa a estar na igreja? A certeza de que Deus é verdadeiro, a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira e a crença no poder sobrenatural que vem de Deus. É claro que quem acredita no poder sobrenatural que vem de Deus conhece e sabe também do poder sobrenatural que vem das trevas. Quem conhece o poder sobrenatural que vem de Deus sabe o que precisa para vivê-lo e ter desse poder. Quem está ouvindo e entendendo, diga graças a Deus. Gente, o que eu preciso que vocês coloquem no coração de vocês, tanto aqui o povo da igreja, como as pessoas do canal que não desistiram de ouvir, que não bateu a preguiça. Presta atenção. Quando você está na presença de Deus, a sua fé é a única coisa que vai te manter firme. Pastor, o que é fé? Absoluta certeza dos fatos. Você chega, tem um filme, eu não lembro o nome desse filme, se alguém lembrar,
está autorizado a falar para mim, que parece que é um jogador de futebol americano, que bota uma pessoa nas costas e ele diz que não aguenta fazer isso. Como é? Desafiando os gigantes. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir ainda, mas eu vi esse trecho. E aí parece que o treinador coloca uma venda, diz assim: ó, você vai percorrer uma distância tal. Ele olha e tem certeza que não consegue. E aí o treinador venda, tira dele o poder da visão. Ó, presta atenção. Tira dele o poder da visão e dá a ele a missão de, carregando o colega, fazer o percurso. E ele faz esse percurso vedado pelo poder da visão do seu treinador e dá uma volta na área de jogo. Aí você diz assim: pastor, onde o senhor quer chegar? Quando Pedro diz assim: mestre, se é o senhor, manda que eu vá contigo. Jesus disse: venha. Qual era a visão de Jesus? Que ele podia. E ele foi. Tem pessoas que não entendem na Bíblia, quando diz assim, que não vem sofrimento para você que você não pode suportar. Tem pessoas que acreditam que está falando do sofrimento com o que você sofre, o que você aguenta e acabou. Não, gente. Aquele sofrimento não vem para você sofrer porque aguenta, vem para lhe ensinar. O sofrimento de José deu a José sabedoria, compreensão, cuidado, para se tornar o homem mais poderoso do Egito. O seu sofrimento é para ensinar a ser alguém que Deus precisa que você seja. Essa é a visão de Deus para você. Mas muitas vezes a sua visão, ela já está contaminada com seu comodismo, com seu orgulho, com a sua certeza de que as coisas darão erradas. E isso faz com que você sofra. Aí você diz assim: não, pastor, o senhor está exagerando. Não, é isso que faz que você sofra. Você sai de casa e anda porque você nunca tomou uma queda, nunca se machucou, e você tem certeza que seus pés vão aguentar o peso do seu corpo. E mesmo cansado, mesmo afadigado, você diz assim: eu não aguento mais de tanto cansaço, mas fazer o que, né? Se eu parar, não chego em casa. Aí você anda até chegar em casa. Mas se você cai, bate o joelho, machuca um pouquinho, na primeira dificuldade que você encontra, você para e diz assim: eu não aguento mais, eu tomei uma queda, machuquei o joelho, se eu andar eu posso ficar paralítico. É a sua visão, é a sua fé, porque você vive duas visões: a visão de Deus para você e a visão de você para você. Só que você já acostumou a resolver sua vida, você se acostumou a pagar suas contas com o seu dinheiro, você se acostumou a fechar acordos com o seu contrato de trabalho. Eu sei que eu ganho X por mês. Você se acostumou
àquilo que aparentemente lhe dá segurança, quando toda a sua segurança deveria ser dependência de Deus. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Sabe, enquanto Pedro estava mantendo firme a fé dele na palavra de Jesus, Pedro estava precisando de alguém. Porque olha, Pedro desceu do barco sozinho e caminhou até Jesus sozinho. O que manteve Pedro firme foi a fé. A fé manteve Pedro firme. Mas agora Pedro está com Jesus e ele passa a se distrair e reparar os perigos que está à sua volta. E agora Pedro deixa de se apoiar na fé e começa agora a se apoiar no homem que é mais forte do que ele. Ah, pastor, mas era Jesus, o Filho de Deus. Esqueça isso. É isso que a igreja não quer entender. O papel do pastor não é carregar você no colo, não. Você que está aqui na igreja, você que está me ouvindo no canal, tem pastor que me acompanha, tem missionário que me acompanha. O papel do pastor não é carregar você no colo, não, é ensinar você a se virar. Engraçado, né? Bebezinho acabou de nascer, todo mundo quer carregar no colo, não é verdade? Bebezinho agora tem 1 mês, já começa a ficar mais pesadinho. E se for da turma então do tipo dos filhos do pastor, então com os 3 meses o negócio já está dando trabalho. Quem já me ajudou a carregar minhas crias sabe muito bem o que eu estou dizendo. Aí o bebezinho completa 1 ano. Não, você já está velho, já vai andando. Bracinho do papai, bracinho da mamãe. Bora, pega na mão. E aí tem mãe, tem pai por aí, que a criança tem 2 anos, só falta sair correndo na frente. O meu nunca saiu não, viu? O meu sempre foi grudado comigo. E 2 anos queria eu ter a alegria de trazer arrastando. Era tudo na cocunda. É tudo em cima dos ombros, com os pés em volta do pescoço. E os filhos vão crescendo, até chegar um momento de quê? Independência. E esses filhos só se tornam seres produtivos para a sociedade quando eles se tornam independentes. Porque enquanto esses filhos não aprendem a ser independentes, eles são parasitas e consomem os pais e tudo que eles encontrarem pela frente. O que Pedro na época não estava entendendo, o que as pessoas da igreja hoje não estão entendendo, é que é muito bonitinho você chegar e falar: pastor, eu quero oração, ora por mim. Pastor, eu preciso de ajuda.
Pastor, tem pessoas da minha casa, da minha família sofrendo. Eu estou do lado de uma pessoa doente, acamada. É muito fácil você depender da minha condição com Deus. Porque quando Pedro disse: Senhor, socorre-me, Pedro estava dependendo da condição de Jesus para com Deus. Era essa a dependência de Pedro. Pedro não estava dependendo da luz do mundo, ele estava dependendo do homem que poderia lhe estender as mãos. Eu quero deixar isso bem claro, porque a luz do mundo olhou para ele e disse: vem, e ele foi. Será que você consegue entender? Jesus disse: Pedro, vem! E Pedro foi. A questão é que quando Pedro chega perto de Jesus, ele se desconecta. Ele não está olhando agora mais para a luz do mundo, ele não está olhando mais para o Salvador, ele está olhando agora para o homem que consegue ficar de pé e andar sobre as águas. Porque a interferência do Salvador na vida de Jesus, ou a interferência de Jesus, o Salvador, na vida de Pedro, ela acabou quando Pedro teve medo. Ela acabou. E ele começou a afundar. A ligação entre Jesus e Pedro acabou ali. Em vez de ele se manter firme, que maravilha, ainda que ele olhasse para o vento forte, para a revolta do mar, porque olha, eu já saí do barco, eu já andei sobre as águas, já estou do lado de Jesus, e eu estou vendo o pau quebrando a minha volta, mas eu estou vendo que está tudo bem comigo. Eu vou até entender que é perigoso, eu vou até entender que o mal está ali, mas cá para nós, eu vou fazer festa, eu vou ficar animado, eu vou ficar feliz da vida. Oh Jesus, que glória, estou andando sobre as águas. Eu vou ainda chamar a turma que está no barco. Ô, turma, vai ser mais rápido a gente chegar do outro lado correndo do que dentro do barco. Bora, turma. Eu mesmo. Se o perigo já passou, gente. Mas sabe qual foi o problema de Pedro ontem? E qual é o problema de cada pessoa hoje? É que eles estão olhando para as coisas ruins e dando a elas um valor que elas não têm. Porque tudo se dobra diante da autoridade, do poder que há no nome de Jesus. Tudo se dobra. Mas infelizmente as pessoas estão se dobrando ao poder deste século, desta vida. Então Pedro afunda, pede socorro a Jesus, continua. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subiram ao barco e cessou o vento, e os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Sabe, os discípulos de Jesus, eles adoravam a Jesus pelo que Jesus podia fazer.
Mas os discípulos de Jesus não eram conectados. Não. Eles não tinham conexão com Deus. Eles estavam à deriva, assim como Pedro. E assim como muita gente hoje diz ter uma fé em Deus, que não coloca em prática. Diz que tem uma fé em Deus, que no primeiro teste abandona a fé e se afastam de Deus. Eu gostaria que cada um de vocês respondessem para você se você está vivendo pela sua fé em Deus, ou se você está sendo controlado pelas tradições, pelos costumes e pelos poderes desta vida. Só você pode responder. Só você pode dizer quem está manipulando o seu destino. Jesus disse: vem. Mas quem manipulou o destino de Pedro foi o medo. E Pedro foi rejeitado. Naquele momento Pedro foi rejeitado. Naquele momento Pedro foi repreendido. Porque Pedro estava ao lado de Jesus, mas não tinha conexão com Deus. Tem pessoas na igreja com título, com cargo, mas não tem conexão com Deus. Às vezes eu converso com pessoas e eu escuto absurdos sobre o que acontece na igreja e por chamados líderes espirituais. E eu tenho cautela no aconselhar, para não parecer inimigo da fé. E ao mesmo tempo eu fico revoltado por dentro por saber que são pessoas que deveriam estar conectadas com Deus. Deveria ser um exemplo de fé, um exemplo de espiritualidade, mas infelizmente não são. Mas nem isso pode contaminar você. Amém? Nem isso pode contaminar você. Lembre disso o tempo todo. É hora de falar com Deus. Vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos. Você do canal, você também pode fechar os seus olhos, em nome de Jesus. Eu gostaria que todos vocês fizessem uma reflexão, um exame de consciência. Faça uma reflexão sobre quem você é diante de Deus. Faça uma reflexão do que você tem oferecido para Deus. Ó Espírito Santo, reunidos estamos agora diante da Tua presença para pedir ao Senhor a Tua ajuda, para pedir ao Senhor que Tuas mãos estendidas transformem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós sabemos que nós temos livre escolha, mas pedimos a Tua direção, que o Senhor nos mostre o melhor caminho, a melhor decisão, que o Senhor nos mostre quando o perigo estiver por perto, assim como a dor nos alerta do perigo contra o nosso corpo, nos mostra do perigo que temos enfrentado dia após dia e nos guarda, nos protege, Senhor, para que a nossa fé
não seja confundida, para que a nossa fé não seja extinta pela dúvida, pelo medo, pela dor. Meu Deus, porque aqueles que são rebeldes, aqueles que olham para trás, não têm uma conexão com Deus. Eu sei que, se acompanharmos a história, eu sei que Pedro se converteu, e Pedro teve uma conexão com Deus, mas naquele momento ele estava tão perto de Jesus, tão ao lado de Jesus, mas ele confiava na força humana. Meu Deus amado e meu Pai, essas pessoas que oram comigo, elas não querem confiar na força humana, naquilo que ela ouve da voz dos homens, daquilo que ela sente do pegar das mãos dos homens, mas elas querem sentir, meu Deus, o que o Senhor oferece. Elas querem ouvir a tua voz, elas querem acreditar naquilo que os olhos alcançam pela fé, não pelo medo. Eu oro, meu Deus, por cada uma dessas pessoas, para que a visão deste povo seja uma visão mudada, transformada, para que seja segundo o olhar de Deus. Assim como no primeiro momento Pedro obedeceu, assim como no primeiro momento Pedro viu pelo olhar de Jesus, nos ensina, Senhor, a ver pelo olhar de Deus, a acreditar segundo os planos de Deus para nós. Eu oro por cada uma dessas pessoas, pelo fraco, pelo doente. Eu oro por cada uma dessas pessoas, pelos que sofrem a decepção familiar, por aqueles que estão sofrendo o abandono, por aqueles que estão vivendo a perseguição no trabalho, a perseguição do lar, por aqueles que estão vivendo uma vida de revolta, porque tudo deu errado. Meu Deus, abre os olhos espirituais dessas pessoas, para que elas possam ver o que o Senhor tem preparado para cada uma delas. Que cada um de nós aqui presente, cada um de nós reunidos neste momento pela fé, segundo o tempo de Deus, aleluia, que cada um de nós venhamos ter nossos olhos espirituais abertos para ver o melhor que o Senhor tem preparado para nós. Espírito Santo, eu clamo a Ti, eu clamo para aqueles que no canal prepararam uma água, que separaram uma água, quando dela beberem, que sejam eles abençoados. Todos esses que aqui estão presentes, todos que estão me acompanhando no canal, dá, meu Deus, a tua segurança na saída, na chegada, em todas as obras das mãos, em tudo que fizer, que o Senhor seja o guarda, que o Senhor seja a direção dessas pessoas, em nome de Jesus. Que todos que creem diga assim seja. Amém. Graças a Deus.